Olá pessoal, bom dia, acabei de acordar e o Senhor falou grandemente no meu coração e eu vim gravar um vídeo para o YouTube, assim mesmo, rápido, porque a gente tem que falar o que Deus nos propôs. Um hino que eu gostava muito, que eu gosto muito, é Ai de mim se eu me calar, quando Deus me manda falar. Então eu vim gravar esse vídeo para vocês hoje, domingo de Páscoa, para felizes e realizados, né, gente? Claro e evidente. E a gente só é feliz e plenamente realizado, na minha opinião, na minha crença, quando a gente está junto do Pai, junto com Ele. E hoje, domingo de Páscoa, que a gente celebra aí a vitória da vida sobre a morte, a grande vitória de Jesus, eu vim contar para vocês a respeito de uma cura que Jesus fez. E ele falou no meu coração, eu acordei e já escrevi aqui minhas análises orientadas, né? E a cura que eu vou falar para vocês é a cura de um jovem possesso. Ele está em 3 evangelhos, ele relata essa cura. No evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. No evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir também do verso 14. E Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. Então a gente tem aí a mesma cura colocada em três evangelhos. E aí, o que ficou me corroendo, dizendo no meu coração quando eu acordei, me lembrando, o Espírito Santo tem esse poder de lembrar você de todas as coisas. E aí o Espírito Santo dizia assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então eu vim aqui e procurei esse versículo que fala justamente dessa palavra em que Jesus é quem fala, tudo é possível àquele que crê. E achei justamente essa cura desse jovem possesso. Onde é que se passa? Bem, logo após a descida do Monte da Transfiguração, Jesus estava lá no monte com 3 discípulos, onde houve a transfiguração. Embaixo no monte tinha outros 9. Não subiram todos, só subiram o que o mestre escolheu. E aí, enquanto aqueles 9 estavam ali embaixo, chegou um homem à procura de cura para o seu filho. Seu filho estava com mal, ele parecia um lunático. Por que lunático? Porque nas fases da lua ele tinha ataques. E esses ataques acarretavam risco para o menino. Sempre ele tinha ataques, mas na fase da lua ele piorava. Por isso que chamavam de lunático, porque piorava, acreditava-se que era ligado à fase da lua. Isso são enganações que o diabo coloca para uma coisa que é espiritual, né, transformar ela em natural. E no caso daquele menino, o seu mal era espiritual. E aí ele pediu aos discípulos para que curassem o menino. Procurou o pai, né, para que eles pudessem curar o pai do menino. E aí os discípulos fracassaram. Isso mesmo, os discípulos fracassaram. E aí eu vou relatar logo a história bíblica e depois a gente vai entender aí mais, mastigar mais o texto, né, ponderar mais sobre o texto, o que é que a gente pode aprender dele. A cura do jovem possesso. Eu escolhi, na verdade foi o Espírito Santo que escolheu para mim a questão de Marcos, porque é onde tem a frase: tudo é possível àquele que crê. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosas multidões. Quando eles quem? Jesus e os 3 que estavam em cima se aproximaram dos discípulos que estavam embaixo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Então, ele interpelou os escribas. Quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, aonde quer que o apanhe, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então, aquele zum, 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 aquela conversada que estava ali na multidão, certamente tinha sido porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, o demônio que estava na vida daquele menino. Então Jesus lhe disse: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando-se. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? O pai do menino respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tende compaixão de mim e ajuda-nos. Tende compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e lhe disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu, muitos da multidão. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Então aí a gente já vinha contando, né, que Jesus desceu do monte, que estava um rebuliço, que o Espírito não tinha, os 9 discípulos que ficaram embaixo não conseguiram expulsar o menino, o diabo, o demônio que estava na vida do menino. E aí continuando, por que os discípulos não conseguiram? Jesus, ele ordena 3 coisas que faltou ao discípulo. Faltou alguma coisa e eles não conseguiram. Algo lhes faltava. O que era que faltava aos discípulos? A primeira coisa que faltava aos discípulos era fé. Isso mesmo. Poxa, faltava fé aos discípulos de Niclete. Foi o que Jesus disse. Ó geração incrédula. Incredulidade é igual a falta de fé. Até quando eu estarei convosco? Jesus foi bem claro. Faltava àqueles discípulos a fé. A fé genuína. A fé sem sombra de dúvida. Aleluia. Depois, em secreto, Jesus disse aos discípulos, e eles foram brilhantes, porque eles perceberam que não foram capazes, perceberam que fracassavam e quiseram aprender com seu fracasso. Chegaram para Jesus e perguntaram: ô Jesus, por que a gente não conseguiu? Quantos da gente não tem essa coragem? Quando a gente fracassa, a gente quer esconder. Até porque não poderia esconder, a multidão viu. Mas a gente quer esconder, a gente quer negar, a gente não aceita nossos fracassos, a gente não aceita que a gente é pequeno, a gente não aceita que a gente tem para aprender. E aí a gente vai se corroendo, e em vez de crescer, a gente diminui. Porque a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que crescer enquanto pessoa, enquanto devemos aumentar a nossa fé, crescer em todos os sentidos. E sempre, não que estamos prontos. Neste caso aqui, os discípulos foram muito humildes, né? Eles foram muito verdadeiros e foram perguntar a Jesus: por que a gente não conseguiu, mestre? Era
a gente ter conseguido. Por que a gente não conseguiu? Foram aprender com Jesus. Jesus disse, agora vocês vão precisar de mais oração, de mais jejum. Às vezes a gente dá pouca importância às coisas espirituais e elas têm valor determinante na nossa vida. A oração e o jejum, a gente acha que é muito espiritual. E aí a gente vai empurrando com a barriga, quase nunca jejuma, quase nunca se aproxima de Deus por meio da oração e vai deixando de ter o poder de Deus na nossa vida, porque não estamos praticando, exercitando as coisas espirituais. E aí, continuando. A Bíblia não revela o nome desse menino. Ela não diz o nome. Ela disse que o pai dele procurou. Ela disse que o pai estava angustiado. Por que o pai estava angustiado? Ora, porque aquele espírito representava um dano na vida do menino. Além do sofrimento que o pai viu o menino sofrendo, ele também representava danos físicos. Ele botava o menino no fogo e o pai não via a hora de tudo se encerrar, do menino morrer. Então o pai ficou desesperado. Além do sofrimento que viu o menino, filho único dele, ainda via o sofrimento espiritual, ainda via o menino sofrer fisicamente. Podia ser que ele morresse num desses atentados desse espírito imundo. Aquele pai estava angustiado e procurou Jesus. O que me chama a atenção também sobre aquele pai angustiado é onde ele procurou Jesus. No meio da multidão. De vez em quando, pessoas saem da multidão. Pessoas estão motivadas por algo maior que elas e saem da multidão ao encontro de Jesus. Não são igual a todos. Eles têm algo diferente, alguma motivação. Algo os motivava. E eles saem em busca de Jesus. Uma cura, um milagre. Mas eles não eram igual à multidão. Eles saem. Eles se destacam na multidão. A mulher do fluxo de sangue. A gente vê que ela se destaca em meio à multidão. Mesmo silenciosa. Ela tinha um plano. E ela alcançou Jesus no meio da multidão. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que pareça que tenham algum impedimento, até físico, que eles não podem se destacar no meio da multidão, eles gritam, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Te cala, ele já passou. E ele gritava mais, o cego de Jericó. E ele gritava mais, porque a motivação dele era maior do que a deficiência física, do que o que lhe faltava. A motivação dele era maior do que o que lhe faltava. E ele ia em busca. Ele ia em busca. Quem foi que disse que eu não vou conseguir? Quem foi que disse que eu não posso conseguir? Eu vou em busca do mestre. Nada vai me impedir. E ele saía em busca da multidão. Em busca do mestre em meio à multidão. E se destacava. E recebia suas bênçãos. Tanta gente que cercou Jesus durante sua estadia aqui, mas nem todos que cercavam Jesus recebiam as bênçãos. Os que se destacavam em meio à multidão recebiam a bênção. Mesmo que essa pessoa tivesse alguns problemas que tornassem ela um pouco limitada, vamos dizer assim. No caso do cego, a cegueira tornava-o limitado. A mulher do fluxo de sangue tinha limitações físicas, mas não o impedia de encontrar com o mestre e se destacar no meio da multidão. O que tem motivado você de verdade para encontrar com Jesus? Ou você apenas está indo no meio da multidão? Vai para a igreja como todo mundo, escuta a palavra como todo mundo, mas verdadeiramente algo ainda não lhe tocou. Para que você saia da multidão, para que você busque ao mestre em particular e receba o seu milagre. Aleluia. Receba o seu milagre particularmente. O mestre fale só com você. Aleluia. Que seja essa a sua verdadeira motivação. E essa pessoa que se destaca durante a multidão é esse homem cansado, esse homem que não tinha mais nada a perder, esse homem que estava,
Às vezes a gente se encontra assim, cansado. Cansado. Eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. É a última força de fé. Às vezes, quando a gente tenta resolver por nossas forças, a gente não consegue. Claro que a gente vai ficar cansado, a gente não vai conseguir. E aí, esse homem se destaca à multidão e disse a Jesus. Já cansado, os discípulos já tinham fracassado. Ele disse, se tu podes alguma coisa. Isso demonstra cansaço dele. Se é que tu podes alguma coisa, se é que não já é o fim para mim, se é que não chegou o fim da picada, querido. Caminhe mais um pouco. Caminhe mais um pouco. A experiência que eu tive na caminhada da paixão foi maravilhosa, porque eu não tinha treinado, né? Vou conversar para vocês. Eu não tinha treinado. E aí eu fui para aquela caminhada. E eu fiquei muito cansada e tal. Quando chegou faltando 5 quilômetros, eu já estava no meu limite, viu? No meu limite físico. E eu continuei andando. Um passo de cada vez. Eu lembro que eu pensava, não dizia nada a ninguém que estava à minha volta. Eu pensava assim, mais um passinho. É um passo de cada vez. Mais um passinho. E quando eu já avistava que o negocinho é numa ladeira que faz curvas assim para chegar no Lampião e você não avista fácil a chegada. E eu não avistava e eu ficava angustiada. Eu dizia, eu não tô vendo uma saída. Eu não tô vendo onde é que vai parar. Eu não tô vendo onde é que chega. E eu já estava cansada. Eu acho que era esse a proposta desse homem. Ele cansado, não estava vindo. E eu lembrava que eu dava ordens mentalmente às minhas pernas. Continue. Aguente mais um pouco. Aguente mais um pouco. Até no último passo que eu cheguei e sentei num tamboretezinho. Mas eu consegui. Alguns tentaram me parar. Vai de carro, é mais fácil. Uma boa vontade, claro. Uma boa vontade. Me viram muito cansado. Tiveram a boa vontade de me oferecer o carro para ir de carro. Mas eu disse não. Eu vou com as minhas pernas. Eu vou com as minhas pernas. Eu vou conseguir. E aí esse homem estava desse jeito. Cansado de lutar. Talvez fosse o último passo. Talvez. E aí ele diz essa fala desesperada, angustiada. Jesus nem tomou para si isso como uma afronta. Porque Jesus pode todas as coisas. Mas ele viu o cansaço daquele homem. Aí Jesus disse, se podes. Jesus disse, se podes, eu posso todas as coisas. Claro que eu posso. Mas Jesus não disse apenas se pode. Ele disse, não só sou eu que posso, mas você também pode. Você que crê em mim, com a fé verdadeira, a fé inabalável. Tudo é possível àquele que crê. É ele dizendo, era Jesus dizendo, claro que posso. Mas os meus discípulos também podem. As pessoas que me acompanham também podem. Porque tudo, ele não diz uma parte, ele diz tudo, é possível àquele que crê. Crê em quê? Crê que consegue realizar aquela cura, mas crê principalmente em Deus. Crê que Deus pode todas as coisas. A fé genuína, a fé mediante a palavra e a fé sem sombra de dúvida. 2 critérios, a fé em Deus e a fé sem dúvida. Que pode curar, que pode realizar, que consegue. Tudo é possível àquele que crê. Creia em quem você tem alimentado as suas crenças. Creia e vá um passo de cada vez. E aí, aquele homem, ele disse, Jesus disse para mim e para você, nós que somos seus seguidores hoje, tudo é possível àquele que crê. Ele está dizendo para você hoje, tudo é possível àquele que crê. E aí, aquele homem disse, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir as coisas positivas que você encontra em Deus, os ensinamentos. A fé vem pelo ouvir. Jesus, aumentai a minha fé. É uma oração que aquele homem fez no ato de desespero, mas que é uma oração válida para mim e para você. Que a gente possa chegar aos pés de Deus e dizer, ajuda-me na minha falta de fé.
Aquele homem, com essa palavra, mostra que ele é pequeno e que Deus é grande. Ele mostra que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece a dependência de Deus. Aleluia. Que a gente possa, eu e você, fazer essa oração sempre. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Aleluia, glória a Deus. E Jesus faz a vitória daquele homem completa. Ele disse, saia. Com a autoridade do mestre, com o poder do mestre. Ele disse, saia. E ele disse mais do que saia. Ele deu a vitória completa àquele homem. Ele disse, saia e não volte mais. Não torne mais. Aquele homem recebeu sua vitória. Enquanto aquele menino viveu, aquele espírito não voltou mais para ele. Uma vitória completa que eu e você receberemos quando nos encontrarmos com Deus. Aquele encontro do homem com Deus modificou sua vida, deu sossego, trouxe paz. Assim vai ser você quando se encontrar com Deus. Deus vai lhe dar sossego, vai lhe dar paz, vai lhe dar esperança. E quando a gente se encontrar com Deus nos céus, quando Deus vier nos buscar e nos levar, essa será a nossa maior recompensa, nossa recompensa perpétua, nossa recompensa para sempre. Aleluia! A vitória perpétua teremos quando nos encontrar com Deus. Por isso, às vezes o caminho parece longe. Às vezes parece que as pernas não aguentam mais. Às vezes parece que você chegou no limite. Não desista. Porque a vitória completa você vai ter quando se encontrar com Deus. Siga, prossiga e creia nele. E vivam-se felizes e realizados. Porque eu não creio no felizes e realizados sem a presença do Pai. Sem a realização espiritual. Porque nós cuidamos do corpo. Nós cuidamos da mente. Mas nós precisamos da vitória completa. E essa vitória completa só teremos se cultivarmos o nosso lado espiritual. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!